Fala, Adriano, tudo bem? Oi, Gisele, tudo bom? Isso, boa noite para quem está chegando. Dentro de instantes começaremos a nossa live, nosso TBT Análises Live. Prova muito especial hoje. É difícil ter uma prova que não seja especial dentro desse quadro, mas a de hoje faz o coração verde e amarelo bater mais acelerado. Coach Rodrigo Ávila, boa noite. Papo de Borda também, boa noite. Isso, dentro de instantes iniciaremos. Vou mostrar o vídeo para vocês, como eu sempre faço. Todo mundo me ouvindo, ok? Tudo certo com o áudio? Isso aí, nosso convidado de hoje já chegou também. Dentro de instantes. Desde já agradecendo todo mundo que está entrando na live, nos prestigiando. Para quem está vindo pela primeira vez, deixar sempre bem claro que eu inicio a live, vou mostrar a prova, um compacto da prova, que nós vamos debater hoje, e na sequência eu chamo o convidado da noite. Nossa, a Oca fantástica nisso. Oca fantástica nisso. Quando a gente pensa que já passou uma prova espetacular, aí vem outra e mostra pra gente que sempre tem uma história interessante para ser contada. Então vamos lá, vou passar para vocês aqui, como eu sempre faço, falar um pouquinho dessa prova, né? Como se não bastasse todo o nível técnico da prova, ainda tivemos uma medalha de bronze da equipe brasileira. Passar o compacto da prova. Desde o início, a Austrália buscando sempre assumir a ponta. Foi uma prova incrível, né? Estados Unidos e Austrália, braçada a braçada. Lembrando que esse aqui é apenas um compacto da prova. Para quem já viu a prova poder relembrar e quem não viu, ter uma ideia do que aconteceu antes de nós começarmos o nosso bate-papo. Final da prova, um recorde mundial. Só que se a gente pensar que a prova parou por aí, realmente ela não parou. Temos muitas outras histórias a serem contadas hoje. E agora eu vou aproveitar para chamar o nosso grande convidado. Aguardando. Dentro de instantes, vamos lá. Aguardando a conexão. Opa! Já estou, já estou vendo as primeiras imagens. Está me ouvindo? Você consegue me ouvir? Cheguei. Opa! Fala, tudo bem, bem? Patrick? Tudo bem.
Patrick, desde já quero aproveitar e te agradecer pela presença aqui hoje, pelo seu grande trabalho à frente da Swing Channel, trabalho que eu acompanho há muito tempo, né? E felizmente hoje, desde o tempo que eu trabalho no Rio de Janeiro, trabalhei muito tempo no Rio de Janeiro como técnico de equipe master, águas abertas, e com certeza tive a oportunidade de acompanhar, ler muita coisa da Swing Channel. E em meu nome, né, professor Marcelo Bastos, em nome da Uniswing, né, professor Alexandre Bila, professor Rodrigo Ávila, quero aproveitar aqui para agradecer você por ter aceito o nosso convite hoje. Pô, é um prazer falar de natação. Eu acompanho o trabalho de vocês, especificamente o Rodrigo Ávila, que eu chamo de Bola, né? Sim. Amigo meu desde 91, ele é um ano mais novo que eu, então a gente treinou junto durante a melhor fase da vida, né? Quando você tem 13, 14, 15 anos, né? São memórias tão vivas que a gente sente dos 13 aos 15, aos 17, aquela piscina do Pinheiros, por coincidência o Bola nadava borboleta e eu também, então assim, desde muito novo, aqueles vários 1000 metros rodados sob o comando do Alberto Pinto. Ah, com certeza, isso daí eu não duvido não, que é muito bom, assim, a gente percebe o ponto. Aliás, ele sempre se deu conta disso, né, da importância da natação, né? Quem passou pela natação como atleta, como eu também tive a Edivaldo oportunidade Valério de tá na live, passar. hein? Opa! Grande Edivaldo Edivaldo Valério. Valério. Isso, muito bom ter um dos personagens dessa prova aqui hoje, né? E é muito bom a gente perceber, né, até esse momento que nós estamos passando agora tem sido bem interessante, porque tem sobrado muito tempo para a gente poder relembrar histórias, contar histórias para quem não conhece essas histórias, relembrar provas importantes, provas históricas. E queria que você começasse, né, aproveitando para falar assim, de uma maneira resumida, porque depois a gente vai entrar em muitos detalhes, mas de uma forma assim, só para a gente começar esse bate-papo, o que te levou a escolher essa prova? Bom, os Jogos Olímpicos de Sydney 2000 não é só a virada do milênio, né? É a virada de chave para a natação. A natação foi disparado o esporte mais transmitido nos principais países do mundo. E tinha 1 milhão de motivos. Mas foi além dos Jogos Olímpicos ter sido basicamente a época que realmente entrou dinheiro da natação, porque até Sydney os nadadores não ganhavam dinheiro, eram muito poucos que ganhavam dinheiro, e a partir de Sydney passou a ser quase que uma profissão ser nadador profissional. E também foi a inauguração do Fast Skin. E o Fast Skin era muito novo, tinha gente que gostava de nadar de macacão, tem gente que gostava de nadar de bermuda, de calça, de long, de cavado. Então tinha muita coisa que você fala, era um carnaval, cada um se vestia para um show, né? Você tinha um estilo de competir. Eu quero um Fast Skin, Estados Unidos, metade vermelho, metade azul, mas cada atleta se vestia como queria, né? E de uma maneira muito estilosa. E os países mais fortes, que é Estados Unidos e Austrália, a Speedo teve o cuidado de fazer um uniforme. Quando a gente vai ver a prova de hoje, a gente vai ver o Brasil, o Edivaldo de Aquablade, a gente vai ver o Gustavo de Fast Skin de calça, a gente vai ver o Xuxa de bermuda. Mas quando a gente for ver Estados Unidos e Austrália, impecável. Daqui até o tornozelo, a Austrália com seu tradicional amarelo e os Estados Unidos vermelho e azul. É muito legal essa virada. E aí, os Jogos Olímpicos vai ser em Sydney. Então, tem uma expectativa por ser Sydney. E aí, a Austrália tem em Antorp, mas os Estados Unidos é os Estados Unidos, que nunca perdeu. E o pessoal precisa saber que já no primeiro dia de competição, os Jogos Olímpicos de Sydney foi o primeiro a ter semifinal, né? Ficou 50 anos sem ter semifinal, e aí voltou a semifinal. E no primeiro dia, a gente teria o 400 livre, e 28 minutos depois, o 4 por 100 livre. O 400 livre, todo mundo viu o Ian Thorpe ganhar, né? De uma maneira exuberante. Então, os Jogos de Sydney 2000, na Austrália, né? A Austrália ama a natação, os Jogos Olímpicos já começa com a natação e você já começa com o Ian Thorpe 400 livre. Sendo que o 4 por 100 livre também é o primeiro dia de natação.
E o primeiro dia de Jogos Olímpicos, a expectativa está lá em cima. No nono, você está com sono. No oitavo, você está bêbado. O primeiro, está todo mundo ligado. Então, e o 4 sem nível foi justamente no primeiro dia dos Jogos de Sydney 2000. Com certeza, Inclusive, você imagina, né, do jeito que o australiano gosta da natação, que equivale ao que acontece no nosso país aqui com o futebol ainda, você imagina que é como se tivesse a seleção disputando a final no Maracanã. Né? Você imaginar um 4 por 100 livre com a Austrália disputando a prova ali com os Estados Unidos, você imagina a mobilização que isso gerou na TV, nas outras mídias, no público de uma forma geral. Né? O país deve ter literalmente parado para essa prova. Eu queria dar um abraço aqui para 2 amigos meus que remaram muito no último final de semana. O Nando Grilo, de Santa Catarina, e o Peniche, do Guarujá. Eles remaram comigo 26 quilômetros e estão aqui assistindo. Eles não são nadadores, mas são remadores. Ó, também valeu pela audiência. E tem mais uma coisa que é legal falar. Os Estados Unidos sempre teve pessoas muito engraçadas, muito falantes. O Mark Spitz sempre foi um grande falador, né? E o Gary Hall Jr., ele era um louco, um cara que eu gosto muito do estilo. A natação precisa de mais caras como o Gary Hall Jr. Pessoal, fala um pouco mais baixo aqui. Tem muita gente na Cintiane. E aí, só que o Gary Hall Jr., ele gosta de falar, e eu acho isso legal. É legal você tirar com a cara do Popov, você tirar com os australianos. E ele falou que, cara, 400 livres nos Estados Unidos e a gente vai esmagar os australianos como guitarra. E a Austrália sempre foi muito comportada. Só que o Michael Klein não era. O Michael Klein não era. O Gary Hall falou o quê? A gente vai pegar esses americanos e a gente que vai nesse grado. E começou o Gary Hall e o Michael Klein. Só que, de uma maneira assim, eles são amigos, né? Eles são amigos. Mas eles estavam um pouco meio tretando. E aí, todo dia tinha Gary Hall falando no quadro sem livre e o Michael Klein falando. Gary Hall e Michael Klein, Gary Hall e Michael Klein. Então, antes de começar, já tinha a natação mundial estava preparada para esse duelo. É lógico que o Brasil também estava preparado para uma medalha, mas a natação mundial, não é uma festa brasileira, essa prova, é uma festa mundial, é um clássico mundial. Se você fosse um australiano e um americano, eles estariam falando da mesma prova de tão épica que foi esse 400 livre de Sydney. Foi, com certeza. E assim, uma coisa até que a gente sempre faz, né? Quem acompanha as outras lives, eu acabo sempre citando isso, né? Toda vez que nós temos um convidado aqui, a prova é escolhida, tanto eu quanto o Rodrigo e o Alexandre, nós conversamos um pouco, trocamos ideias, né? Para falar um pouco sobre a prova, né? Porque sempre tem aquela lembrança mais forte para um, lembrança do outro, e com isso nós vamos construindo vamos relembrando a prova para poder participar aqui e receber o convidado. E aí uma coisa que a gente estava lembrando aqui, pode parecer, né, redundância falar assim, a prova estava num grande nível. Sim, sempre uma prova, uma final olímpica, é grande nível, mas quando você pega ali os números, por exemplo, pegar o número de nadadores que poderiam ter chegado à final 3 dias depois, quem chegou realmente à final e tudo, você observa que é um número muito grande de nadadores que fizeram parte dessa final e que não estavam só restritos aos australianos e aos americanos. Você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Olha, em relação... Foi uma prova com muitos nomes, muitos nomes. Eu fico até impressionado, porque assim, você fala hoje de Kyle Chalmers, que é o melhor nadador de 100 livre da Austrália, e campeão olímpico da prova, muita gente tem dificuldade de lembrar, Kyle Chalmers, é um nome, Kyle Chalmers. Mas quando você fala de Michael Klein, Ian Thorpe, Grant Hackett, Ashley Kellos, Chris Fidler, todo mundo lembra daquela geração. É uma geração muito impactante, assim. Nadar no mesmo no 4x200, Ian Thorpe, Michael Klein, Grant Hackett, é uma sequência muito forte. E hoje não tem esse mesmo peso. Mesmo quando a gente fala de James Magnussen, não deu esse peso. Quando a gente fala de Cameron McEvoy da Austrália, não deu esse peso. Kyle Chalmers não dá esse peso como foi esse Sydney 2000. E nos Estados Unidos também. Todo mundo sabe que o Jason Lizak foi aquele super-herói do 4x100 livre de Pequim que deu a medalha de ouro para Michael Phelps. Mas em 2000, ele estava lá nesse revezamento, tomando pau dos australianos, né? O Gary Hall também. E a gente vê abrindo um revezamento um Anthony Irving, que viria a se tornar campeão olímpico nessa mesma edição. É muito nome.
Sim, sim. E eu, até o que você falou, a questão do peso, né, que os australianos não, do nome que eles não possuem hoje em dia, eu acho até que por culpa, vamos dizer assim, do brilho dessa geração que você acabou de mencionar, que foi É, responsável por esses resultados de 2000. Eu acredito até que essa diferença, né, essa ausência de peso que a gente observa hoje, é muito mais por tudo que essa geração fez, não que essa geração de hoje esteja falhando. Não, seria pesado demais falar isso. Mas é que é, aquela geração australiana foi tão espetacular que você fica naquela expectativa, né? E até o Rodrigo Ávila lembrando aqui, tínhamos o Popov na prova. assim, é uma tão significativa que, para quem, eu tenho 42 anos, para quem tem mais que 35, 36 anos, sabe que o Ian Thorpe era extraordinário. Extraordinário, o Ian Thorpe. A gente sabe que ele era quase, assim, ele é um pouquinho antes de Michael Phelps, né? Mas a gente sabe que ele é o único cara que realmente teve uma qualidade igual ao Michael Phelps, né? O Ian Thorpe teve uma qualidade igual ao Michael Phelps. O Ian Thorpe, por 4 anos, ele era muito poderoso. Assim, o tão poderoso é que o Michael Phelps foi poderoso por mais de 8. Mas ele foi tão Sim, poderoso quanto. É lógico que as medalhas do Phelps são muito maiores, mas estou falando de presença no ambiente. Ian Thorpe vai cair, todo mundo desce. Até no ano seguinte, do Campeonato Mundial de Fukuoka, Campeonato Mundial de Longa, um ano depois dessa prova, dos 3 revezamentos, 4 por 100 livre, 4 por 200 livre, 4 por 100 média, a Austrália ganhou os 3. Eles quebraram os Estados Unidos, né? Quebraram. Ganhou os 3 revezamentos no ano seguinte. Então, é uma geração muito, muito épica. E eu divido a prova em 2 maneiras. A primeira maneira, só ver Estados Unidos e Austrália. E a outra maneira é ver Brasil contra o resto do mundo. Agora, ver tudo na mesma prova é difícil. É difícil. Não sei se você percebeu. sim, sim. Sim, sim. Aí até a gente pode colocar aqui o vídeo da prova. E aí eu vou dando Vamos. pausa e tudo, se for o caso, e a gente vai conversando e observando essas questões que você levantou, que eu também tive essa sensação. Na hora de Não, fazer então vou ter que dar um montar o pause. Então vou compartilhamento. ter que dar um pause. Já é a final, né? Isso. Tá, então vou dar um breve resumo do Brasil como estava lá. O Brasil em 96, 4 sem livre, proporcionalmente, é mais forte que o de Sydney em 2000. Fernando e Gustavo, o Xuxa e o Gustavo eram finalistas olímpicos, né? 2. Sim. Só o Brasil tinha 2 finalistas olímpicos. Eles acabaram chegando em 4º lugar. Mas proporcionalmente, aquele 4 sem livre era melhor do que o de 2000. Eles foram ficando velhos, e tal. E o Gustavo de 2000 não era o mesmo de 96. O Sim, já está o seu Xuxa de terceiro. 2000 ele até era bem, mas ele machucou o pé, né? Machucou o pé. E então estava mais difícil. Em 99, o Brasil nadou muito bem nos Jogos Pan-Americanos. Brasil, Holanda, Austrália e Estados Unidos tinham mais ou menos o mesmo tempo. E a gente sabia que ia ficar entre esses 4. Ia ficar entre esses Sim. 4. E aí, quando teve a eliminatória do primeiro dia, quem acompanha a natação sabe que o recordista mundial daquela época era o Alexander Popov, mas que o holandês Hogenband tinha muito talento, assim, do que ia acontecer. Todo mundo sabia quem era Hogenband. E na eliminatória do 400 livre, a Holanda foi desclassificada, né? Foi desclassificada. Então, e o Brasil chegou em quinto. Na verdade, o Brasil já chegou em sexto, só que a Holanda foi desclassificada, o Brasil chegou em quinto. Então a gente pensa assim: nosso principal concorrente foi desclassificado, a gente chega em quinto. Cara, o Brasil não estava É, bem aquele dia. certo. Então eu vou colocar aqui para a gente poder acompanhar a prova. E posso fazer dar pausa em algum momento e tudo. Isso, só posicionar aqui melhor. E já. Então Ó, aqui. nessa pausa que você vai marcar, eu quero que assim, ó, todos os países basicamente adotaram a mesma estratégia. Nadar com o nadador mais forte em primeiro e o segundo mais forte em segundo. Então, a Austrália abre com Michael Klein aqui em primeiro. E o cara que pula depois do Michael Klein é o Chris Federer, que na época era o segundo homem da Austrália. No Brasil, a gente está abrindo com o Xuxa, que era o homem mais forte do Brasil. E na sequência, o Gustavo Borges. Lá na raia 1, a gente tem a Suécia, que está abrindo com Stefan Nistrand e depois por Alas Frolander. Então, todos os países gastaram os melhores nadadores do primeiro e no segundo. E aqui a gente vê o Michael Klein
Até então o recorde mundial era do Popov e a gente vê ele nadando aí para 48,18, quebrando o recorde. Só aí já valeu a prova. Pode Sim, pausar? Pode pausar? posso. Aí, pronto. Só aí já valeu a prova. Assim, Popov é considerado o melhor nadador da década de 90, o rei do freestyle, considerado por muitos como a melhor técnica de crawl de todos os tempos, né? Medalhista de ouro no 50 e 100 livre de Barcelona e no 50 e 100 livre de Atlanta. Você está no primeiro dia de Sydney, Popov ainda ia cair na água, e o Michael King quebra o recorde mundial do Popov, só isso já valeu a prova. Aí a Austrália pula em primeiro na água, quem é o segundo nadador aí australiano é o Keith Frida, e pelos Estados Unidos, Neil Walker. E aí, pelo Brasil, a gente está vendo o Gustavo Borges meio que se matando por um terceiro ou quarto lugar. Vamos lá, sequência. Daniel Takata na área. Sim. Aí, o que a gente vê na sequência? Um Chris Fiedler, né, em primeiro lugar, controlando a passagem. E você vai ver que o Neil Walker, ele vai passar juntinho. Só que aí a volta do australiano, do Chris Fiedler, em relação ao Neil Walker, vai ser mais forte. E a gente vai ver que a Austrália vai fazer isso o tempo todo com os Estados Unidos. Passa na tranquilidade, porque sabe que vai aguentar. Para quem virou junto, eles tinham virado junto nos 50. Diferença. Aí agora parou, vamos deixar aí, pausou agora, pausou. Então, assim, tá meio confuso o que está acontecendo ali. O Brasil já foi com o Fernando Scherer, já foi com o Gustavo Borges, e a gente está lá atrás. É desesperadora a situação do Brasil agora. Quem que tá... Só que, assim, até você entender o programa, entender que a Suécia também já gastou os 2 melhores nadadores, né, que os outros países também já gastaram os melhores nadadores, não estava tão claro. E aí os Estados Unidos entram na água com Jason Lisek, né? Jason Lisek. O contrário já aconteceu. E o Ashley Kellos. A gente vai ver o Jason Lisek passando na frente do Ashley Kellos e o Ashley Kellos recuperando no final. A Austrália tentando controlar os Estados Unidos ao mesmo tempo. A gente caiu o Carlos Jaime na água, numa posição ali não muito confortável. Carlos Jaime nadando sem touca, com o peito desnudo. Então, coisas bem diferentes. E a gente vai ver o Alexandre Popov nadando de sunga e buscando todo mundo. Manda ver. Ó, Estados Unidos na frente. Com Jason Lisek. É que não deu para pegar a tomada. Vou ver se eu paro. Ó, ele passou o Ashley Kellos. Aqui, pausou. Voltou. Eu volto um pouquinho. Volta um pouquinho. Parou. Dá só um pouquinho de play. Parou. Aqui a gente vê o Popov aqui embaixo do seu vídeo de sunga. Sem touca, ele nunca usou, e de sunga. O Popov, naquela época, ele não acreditou no Fast Skin e nem no Power Skin. É uma coisa muito de quebra de geração, porque o Popov é muito década de 90. E ele tinha um excelente contrato com a Arena, mas ele não se deu muito bem com o Fast Skin e o Power Skin. Assim, os nadadores mais velhos não é tão simples. Quem sempre colocou uma sunga de 3 centímetros na lateral e raspou a perna, você não convence essa pessoa tão facilmente que é melhor por um macacão. E o Popov não foi convencido. Tipo, ele estava se sentindo bem de sunga. Hoje ele se arrepende, né? Mas ele se arrepende. Depois ele passou a usar traje, usar calça. Mas no Fast Skin e no Power Skin, ele foi de sunga mesmo. É o único da prova de sunga, né? Então, continua aí pra gente ver o vídeo. Aí, Estados Unidos em primeiro com Jason Lisek. Ashley Kellos, ele ultrapassa o Jason Lisek. Então, quando a gente for passar para a última perna, a gente vai ver que o Ashley Kellos, que é o terceiro homem da Austrália, vai entregar em primeiro para o Ian Thorpe. Na verdade, o Ian Thorpe nadou mais devagar que o Gary Hall. A prova é feita de uma outra maneira. Agora, quando pula na água, pula. Parou, pausou.
Quando Volta um entrou na pouquinho. água, o Ian Thorpe pulou em primeiro e o Gary Hall em segundo. Só que o Gary Hall nada 50 livre e o Ian Thorpe 400 livre. E o Gary Hall estava um pouco desesperado. Ele arregaça os primeiros 50 metros. Dá uma olhada no Gary Hall agora. Sim. Quem não acompanha a prova, né, assim, quem não conhece, pode até pensar assim, vocês têm certeza que o australiano vai chegar na frente, né? Você vê uma vantagem tão grande na virada. De Cálcera. Passou bem na frente. A gente está falando de Gary Hall Jr., tá? Vice-campeão olímpico de Atlanta, né? Que foi bronze nessa prova, ganhando de todos os australianos, inclusive. E agora, Sim. você vê o Ian pausa um minuto, pausa um minuto. Deixa eu ver aqui. Ó, o Ian Thorpe é um nadador extraordinário. Ele respira para onde ele quer. Se você for ver ele nadando 400 livre, ele controlando, nesse mesmo dia, controlando o Maximiliano Rossolino, que foi medalha de prata, toda a ida ele respirava para a direita. Todo o retorno ele respirava para a esquerda. E super tranquilo. E se o adversário dele estivesse na outra raia, ele faria o contrário. Ele respiraria para a esquerda e voltaria para a direita. O Ian Thorpe, depois que ele engata uma pernada da piscina, ele vai até o final. E aí, já que o Gary Hall Jr. está do lado esquerdo dele, ele gasta os segundos 50 metros inteiro olhando para o lado esquerdo. Mas se fosse necessário e o Gary Hall estivesse do outro lado do Thorpe, ele estaria respirando por outro lado. O Ian Thorpe é extraordinário. Dá um play aí. Até aproveitando aqui, o Daniel Takata colocou, né, que o Alain Bernard de 2008 foi o Jason Lesak de 2000, né? Final da prova, espetacular esse final de prova. Quase não pega, né? Você deve estar usando a câmera da Globo, que quase não pega. Aí bateu. Se você olha o cronômetro ainda até o 3:10, por mais que a tomada ali não seja, de repente, a melhor... Os caras estão... Cara, isso é uma comemoração de 400 livre. A Austrália, cara, os caras não se explodiam de alegria, cara. E aí não apareceu nesse vídeo, mas o Michael Klein, ele sobe na baliza e começa a tocar uma guitarra, olhando para os Estados Unidos inteiro, falando quem vai esmagar quem. Cara, isso é uma natação apimentada, Marcelo, não é? Com certeza. E você observa, né, que essa entrevista, como foi a entrevista ainda, que eles ainda estão... hoje em dia, dificilmente a imprensa tem acesso, né, aos atletas tão próximos à borda, assim, após o fim da prova, né? E você observa como eles estão ainda ofegantes, né? Muito, muito... Foi um final de prova realmente espetacular. Assim, meio que indescritível, né? Porque o Ian Thorpe caiu na água 2 vezes e ganhou 2 de ouro, né? E não era o favorito para o 400 livre, né? E também não era o segundo melhor australiano. O melhor australiano era o Michael Klein e o segundo melhor australiano era o Chris Fiedler. Os caras colocaram o Ian Thorpe, que era o quarto homem, porque acharam ideal. E foi lá e deu esse show, né? Agora... É aquele momento que você sabe que o time está focado, né? O grupo está focado e você joga com o peso do nome, né? Você está falando toda a questão do peso do nome, que realmente essa equipe australiana tinha um peso muito grande no nome, né? Eram nomes muito fortes. E aí quando você faz essa opção de fechar com o Ian Thorpe em casa, você está querendo mexer com tudo, né? Vai muito além da natação que a gente sabe que ele teve, né? Teve muita natação, tecnicamente foi muito bom, e você em cima disso ainda coloca todo um ambiente, uma atmosfera favorável para esse cara que já é muito bom tecnicamente, que já tinha o potencial para obter melhores resultados, conseguir aquilo que se esperava, né? Cara, ó, eu vou falar um pouquinho, vou ler o time dos Estados Unidos. Você pode, a mesma pessoa que talvez não entenda tanto de natação, vai dar uma pirada nessa construção. Anthony Irving. Anthony Irving, nessa mesma competição, foi medalha de ouro no 50 livre, empatado com Gary Hall. No final, eles voltam com uma moral, né? Empatado com Gary Hall. E 16 anos depois, ele foi ser medalhista olímpico no Rio de Janeiro. É a história mais linda da natação de um cara que voltou apagado, voltou para Londres e ganhou no Rio. Não tem o que falar. Tá nesse revezamento, bem antigo. Neil Walker. Neil Walker era o multi-homem dos Estados Unidos. Geralmente ele nadava 7 provas em campeonato mundial. Ele nadava Borgo, Costa, Crawl. Ele era o multi-homem dos Estados Unidos. Jason Lesak, o herói de 2008, né?
Só que o Jason Lisek não teve uma vida fácil. Ele perdeu o 4 por nível de 2000. Em 2004, os Estados Unidos tirou em terceiro. E o Jason Lisek estava lá. Então, o Jason Lisek sempre deveu muito para os Estados Unidos, né? Mas ele ficou muito famoso. E para fechar, o Gary Hall. Gary Hall, para mim, ele inteiro fantástico. A maneira que ele tira os amigos, ele chega de kimono do Rock Balboa, ele dá soco no Popov, o cara faz muita falta. Olha que time. E perderam. E aí, a Austrália, você tem Michael Klein, batendo o recorde mundial. Chris Fiedler, que também é um cara que nadou a década de 90 inteira na Austrália. Ele sempre foi o melhor nadador de 100 livre. O Ashley Kellos, que voltaria a ser medalhista no 4 por 100 livre em 2008. E o Ian Thorpe, né? Fenomenal. Só tem história nesse 4 por 100 livre ali. Todo mundo uniformizado. Vamos falar de Brasil? Sim, sim. Aí, antes de a gente falar do Brasil, com certeza também tem muita coisa para falar, mas aqui vem a pergunta do Daniel Takata. Uma pergunta para a gente. Esse foi o maior revezamento da história ou foi o de Pequim? Essa é a única pergunta, cara, que eu não... Eu não fico em cima do muro para nada, sabe? Eu, quando vou para... Existe um grupo nosso chamado Pool Party, né? Que são alguns especialistas em natação, e todo mundo fala em quem quer votar. Eu até falei vários nomes que nunca entraram na Olimpíada, porque eu não gosto de ficar em cima do muro. Mas essa pergunta do Daniel, qual é o 4 por 100 livre mais emocionante, cara? Acho não ser difícil, cara. Talvez esse, porque o Brasil ainda pegou um bronze, mas mundialmente é igual, né? Exatamente, o que eu ia falar. Né? Se você analisar friamente pelo aspecto da natação mundial, eu acho que a gente fica dias aqui debatendo e achando motivo para valorizar um revezamento ou outro. Agora, quando a gente pensa também na natação brasileira, é o que você falou, o bronze do revezamento brasileiro acaba tornando essa prova mais especial para quem acompanha e para quem admira a natação brasileira, realmente. Bom, pode falar de Brasil? Sim, com certeza. Cara, assim, eu me sinto uma pessoa privilegiada de já ter escutado do Gustavo tudo que aconteceu nisso, do Xuxa, tudo que aconteceu nisso, do Edivaldo, então, vários papos, tudo que aconteceu nisso, né? E a história não bate muito, mas algumas coisas batem, né? Cada um tem sua visão do que está acontecendo. Mas na eliminatória do 4 por 100 livre, quando a Holanda foi desclassificada na Série 1, o Xuxa, ele se descontrolou. Ele falou, a Holanda foi desclassificada. Não acredito, ele estava mal feliz, velho. O Gustavo falando, esse cara estava muito feliz. Eu falei, irmão, para de comemorar. E ele abriu o revezamento. E ele foi subindo lá assim, cara, a Holanda foi desclassificada, que legal, velho. Aí o Xuxa, cara, ele foi abrir, e quando ele nadou a eliminatória do 4 por 100 livre, ele fez 50,16. O tempo do Xuxa é 48,68. O cara fez 50,16. Foi uma porcaria o tempo dele. O cara tava muito desconcentrado, assim, né? Sim. E aí depois aí da eliminatória pra final, vai o Gustavo lá, fala, porra, né, tal, não sei o que lá, pra pôr o time, né? A Holanda foi desclassificada, mas a gente chegou em quinto ainda, e tá todo mundo igual. Sim, e aí, sim. Várias discussões, tudo, né? O Edivaldo Valério estava muito bem. E aí o Brasil fez a estratégia kamikaze também, que eu acho a melhor estratégia. Porque se pular muito atrás... Em 96, na minha opinião, o Brasil não ganhou medalha no 4 por 100 livre porque colocaram o Gustavo Borges para fechar e ele pulou muito atrás. Mas naquela época, o Fernando Scherer abriu em primeiro, poderia ter colocado o André Cordeiro em segundo, o Gustavo em terceiro e jogava o Alexandre Massura Neto na fogueira para ver se saía um bronze, né? E nessa eles acertaram. Colocaram o Xuxa em primeiro e o Gustavo em segundo, né? Para ver até onde daria. E quando a gente vê o Gustavo Borges entregando ali em quinto, cara, não dá para pegar medalha, não dá. Gastamos Xuxa e Gustavo, o que a gente faz? Né? Com certeza. Mas é aquela história, né? Quando você para avaliar tudo que aconteceu também, a escalação das outras equipes, você observa que todo mundo gastou também. Todo mundo gastou. Né? Eu me lembro quando eu estava vendo essa prova, a única coisa que eu tinha visto é que a Rússia já tinha gastado o Popov. A única coisa que deu para ver ali que a Rússia tinha gastado o Popov. E aí, o tempo do Xuxa, 49,79 para o dia, foi bom, porque ele estava com o pé machucado, então foi o melhor que ele podia fazer. O Gustavo Borges faz 48,61. Só que na Suécia,
O cara que pula em segundo é um cara chamado Lars Frolander, que nessa mesma edição de Jogos Olímpicos seria o campeão do sem borboleta. E ele simplesmente faz 48,12, o melhor tempo da prova. Então você está vendo a prova muito rápido, um cara pula atrás do Gustavo e busca o Gustavo, entrega para a Suécia na frente, você fala, acabou essa prova. Você fala, acabou. Depois você pega os tempos e fala, caramba, era o Lars Frolander que deu 48,12. Foi o melhor tempo da prova. Daí tudo bem. E aí, na sequência, pula o Carlos Jaime, meio escondido ali, todo mundo, maior confusão, né? Maior confusão. E a gente sabia que o Edivaldo estava bem. Até mesmo, quem estava escalado para nadar o 100 livre era o Xuxa e o Gustavo, só que no último Troféu Brasil, o Edivaldo já foi para cima para buscar essa vaga, e quase conseguiu. No 50 livre ele conseguiu, mas no 100 ele ameaçou muito o tempo do Gustavo e do Xuxa. E ele pulou lá para quinto. Só que, aí beleza, aí o cara pula lá para quinto e vamos ver até onde vai dar. Mas estava difícil. E aí, como a Austrália e os Estados Unidos estavam muito na frente, quando eles dão a virada, eles ficam nos dois e não dá para ver a virada do direitinho lá do lado, né? E aí fica só Estados Unidos e Austrália, e aonde está o Brasil? E a câmera some. E quando a câmera reaparece, que é mais ou menos ali nos 34 metros, o Edivaldo está em terceiro. Aí você fala, não acredito, o Edivaldo em terceiro. O Edivaldo, cara, o Gustavo Borges, ele fica aqui, ó. O Edivaldo, ele põe abraçado aqui, velho. Ele né? E aí hoje você vê, né, de Aquablade, né? Cara de só se falava em festinha de Aquablade. E aí o Edivaldo ele tá até bem na frente. Mas a última chegada do Edivaldo, ele chega assim. O alemão tirou uns 30 centésimos da frente dele. E a Alemanha sempre deu trabalho no 4x100 livre. Mas aí, quando o Edivaldo chegou, cara, cara, você via o Gustavo emocionado, o Xuxa emocionado, eu não acredito que essa medalha saiu assim, cara. É muito louco, assim, porque a Austrália estava muito feliz, mas se a câmera virasse para o Brasil, você ia ver o Brasil mais feliz que a Austrália. Imagina toda aquela história que eu contei, que os Jogos Olímpicos na Austrália, era de Sydney, o Ian Thorpe, ganhando do Gary Hall. Tudo bem, põe isso de lado, o Brasil ainda estava mais feliz que o brasileiro comemora, né? Sim, sim, com certeza. Até o Edivaldo escreveu aqui, ritmo timbalada. O ritmo timbalada. E aí os caras comemoraram, deu aí, assim, você também não, você fica atordoado dessa prova, assim. E é um dia assim que se começam os Jogos Olímpicos, né? Dessa maneira, você chega atordoado, aí depois teve várias reviravoltas, né? O Ian Thorpe perdeu 200 livre para o Rogan Bundt, o Brasil não foi bem nessa Olimpíada, só o Rogério Romero chegou na final, né? Acabou não sendo uma situação muito boa, mas esse primeiro dia assim, foi de tocar fogo, mesmo que você lê todos os nomes ali, se você falar, cara, vou entrar na França, tem Fred Bousquet, vou entrar na Suécia, tem Lars Frolander, vou entrar na Rússia, tem Alex Popov, vou entrar na Itália, tem Lorenzo Vismar e Maximiano Rossolino, é um show ali outra coisa, foi a primeira edição do 4x100 livre, foi no primeiro dia, antigamente não era no primeiro dia, é uma maneira de você começar mais apimentado. Sim, sim, com certeza, com certeza. Eu fiz um levantamento, foram 6 nomes, né? 3 dias depois, 6 nomes estavam na final do 100 livre, né? 6 atletas diferentes que participaram desses revezamentos, né? Eles estavam na final 3 dias depois. E você poderia ter sido 7, porque o Roguebol foi desclassificado. Ainda tem essa. Né? E acabou que o recorde do Michael Klein, que já era um tempo excepcional, acabou caindo também na eliminatória dos 100 livre, né? 47,84. Na semi, né? Foi na semifinal 47,84, que também foi, naquele momento ali, foi um tempo também fenomenal, né? Foi algo fantástico, né? Inclusive, aqui eu estava falando, se quiser, a gente pode dar uma olhada novamente aqui. Eu consigo mostrar o final da prova, o momento do toque. E quando consigo recuperar aqui. Deixa eu só fazer o ajuste. Aí eu viro e já. Vamos lá. Então vou puxar um pouquinho. Pro Edivaldo, a Keila, um beijo para Keila. O Fábio Mauro sempre da audiência. A Aquasphere entrou. Eu vou virar aqui, vou fazer o ajuste e buscar parar exatamente no momento. Deixa eu só aproximar.
Para a gente poder pegar bem essa. Eu voltei aqui, né? Ainda pegou os últimos segundos da prova. Ó, agora tocou. Tocou. Olha lá. Isso eu já tinha observado também quando fui fazer a edição, tudo, buscar as imagens. O momento do toque ali é evidente, né? Os australianos estão Eu acho que comemorando. acho que tá muito próximo o celular do computador. O Marcelo tem que aí mais, né? Aí, Aí, é. isso. E aí você observa, no momento que eles tocam aqui, que aí porque é o que você falou, né? Essa prova, ela estava muito focada nos australianos e os americanos, né? Aí eu vou chegar só um pouquinho aqui a pedido do Rodrigo. É. Não, ele tá falando para afastar, ele tá falando para afastar. Abre mais a Abre imagem que mais. exatamente isso. Isso. Então, e aí você é o momento que é o que você falou ainda há pouco, né? É o momento onde todo mundo volta a atenção para o restante da prova, né? Exatamente. E o Edivaldo, nesse momento, o Edivaldo está até bem na frente da Alemanha. Ele está bem Sim, na frente. O cara que fechou da Alemanha era o Stefan Habes. exatamente. E outra curiosidade dessa prova também, falando, de certa forma, do Brasil, do que foi visto do Brasil, mas não da equipe brasileira, né? Bem bacana, né, que essa prova, o Cassiano estava como comentarista aqui do Brasil, né, essa prova para a Globo, no ano 2000, e ele foi uma das primeiras pessoas a observar o recorde do Michael Klein, né? É. Foi muito bacana isso, porque ele acompanhando a prova como Obrigação do comentarista. Cassiano. Desculpa, Marcelo, obrigação. Se o Cassiano não dá isso, você fala, Cassiano, tá louco, velho? Do Popov e Michael Klein, não. O mínimo que se espera do Cassiano Leal. Com certeza. Mas a gente observa aqui realmente, ficou aí nesse momento aqui, e até pelo que foi a diferença da prova, quando você pega o resultado, você nem imagina que o Edivaldo estava à frente dessa forma nesse momento aí, né? Foi aquela coisa que ele deu tudo que poderia, e a Alemanha e a Itália crescendo para cima. Deixa eu voltar aqui. E a Rússia. E a Rússia também. Deixa eu ver aqui agora só uma coisa. Não, tranquilo. E, bom, a gente está num momento agora que ainda não dá para fazer muitas previsões, né, em relação ao que vai acontecer. Eu acredito que até dezembro a gente consiga ter uma ideia melhor do que vai acontecer no cenário da natação mundial, visando os jogos, né, porque há poucos dias eu li algumas coisas, ouvi algumas coisas no sentido de que todos os esforços possíveis para que os jogos possam ser realizados, independente do que, pelo que eu entendi, independente da questão do público e tudo, há todo um esforço no sentido de que os jogos sejam realizados. Já começou a se falar dessa maneira. E o que você arriscaria dizer, até um pouco antes do que aconteceu, pelo cenário que você observava, e agora, em função do que a gente pode ter, tem alguma expectativa de um pódio novamente, do 4 por 100 livre? Como é que qual seria a sua análise? Cara, a minha análise, é que o 4 por 100 livre eu sou muito torcedor, né? Eu sou muito torcedor. E geralmente eu sou anti-Estados Unidos, né? Geralmente eu sou anti-Estados Unidos. Mas dessa vez, os Estados Unidos têm o melhor time mesmo, né? Dessa vez, tem um cara chamado Zachary Apple, que eu acho fenomenal. E fora o Caleb Dressel, que é mais fenomenal, mas o Caleb Dressel todo mundo conhece. E Nathan Adrian, né? Uma infinidade de nadadores. Então, hoje, os Estados Unidos têm o melhor time. Tem o melhor time. E aí, tá empatado. Rússia, Austrália, Itália e Brasil, né? Eles estão no mesmo nível, exatamente no mesmo nível. Eu vou falar minha opinião. Acho que o Brasil consegue lutar, é um pouco meio torcedor, mas consegue lutar pela prata no 4 por 100 livre. O Breno Correia, ele é muito novo e ele foi finalista no Mundial de Longa. E o Brasil tem 2 caras para 47, fora o Quereguini. E o Bruno Fratos empurrando todo mundo para cima. É lógico que tem que dar, todo mundo tem que dar o melhor tempo para subir no pódio, né? É o que se espera, é o que se espera. Mas a gente tem hoje 3 caras rodando para 47, né? Oficialmente a Rússia não tem isso.
E nos Estados Unidos, se você contar que só 2 caras fazem abaixo disso, que é o Kyle Chalmers e o Cameron McEvoy, então nenhum outro país tem 3 caras para 47, e o Brasil tem. Né? E sendo que o quarto cara é o Breno Correia, que é finalista de campeonato mundial. Saiu uma previsão da Swim Swan ontem sobre o 4 por 100 livre, o Brasil está em quarto, mas a Swim Swan vai errar. Com certeza, com certeza. Até porque eu acredito que, além de, lógico, né, acaba sendo um pouco torcedor na hora de fazer essa análise, mas o que eu observo? Que vai depender muito da formação, porque da mesma forma que foi passado aqui, né, que você mesmo alertou, né, relembrou, a diferença de Atlanta para Sydney, de certa maneira, também teve uma relação direta com a formação, com a ordem do revezamento. Então, eu acredito que potencial existe, claro que a gente vai acabar tendo um lado torcedor, mas existe um potencial para esse resultado. Agora, tudo vai depender do que acontecer nesses próximos meses, né, em relação a retorno de treinamento, como ele vai ser feito, aquela história, né? A gente nunca sabe exatamente o quanto cada um parou, o quanto cada um conseguiu dar sequência, e a questão da formação desse revezamento e o momento, né? Como vai ser esse momento no aspecto emocional, né? Porque um revezamento como esse, independente se é o revezamento americano, o revezamento australiano, independente da nacionalidade, você tem dentro dos seus objetivos um componente emocional muito forte. Então, a grande questão é de como esse componente vai também interferir. O Fábio Mauro está perguntando assim, se o Brasil não foi bem no Mundial, né, do 4 por 100 livre. O Brasil realmente não foi bem, mas eu só vou retomar o histórico, que é que o Gabriel, depois de 2016, o Gabriel virou a ser personagem fixo do 4 por 100 livre. 2016, 17, 18, 19. Só que 19 deu aquela história do doping do Gabriel. Sim. Às vésperas do jogo. Então, cara, o Gabriel nunca nada mal, sabe? Ele nunca nada mal. Ele é muito constante. Ele tinha feito 47,9. E você perde um cara desse na véspera, puta, abala. Sim. Né? Então, cara, se o Gabriel tivesse lá, eu acho que daria para tirar a Austrália do pódio. A Rússia foi em segundo e a Austrália foi em terceiro. Mas a Austrália pulou muito atrás com o Kyle Chalmers. Kyle Chalmers é muito melhor do que o resto do mundo, tirando o Caleb Dressel, e foi lá que pulou de sexto para terceiro. Então, se tivesse o Gabriel lá, cara, se pular tão atrás e buscar o Gabriel não é tão fácil, não. Então, se o Gabriel com certeza estaria lá. Então, mas boa, excelente pergunta do nosso amigo Fábio Mauro. Não, certamente. E, assim, eu quero aproveitar para agradecer, né? A gente está chegando próximo ao final da nossa live. Assim, eu quero agradecer em meu nome do professor Alexandre Bila, em nome do professor Rodrigo Ávila e de toda a Uniswim, por essa oportunidade que você nos trouxe de relembrar essa prova espetacular, né? Que, como você sabe, todo convidado escolhe a sua prova, né? Tem a oportunidade de escolher, mas querendo ou não, a gente sempre fica na torcida que uma prova ou outra, né? Chega aqui o momento dessa prova ser escolhida. Então, em nome de todos nós, eu quero aproveitar para te agradecer por ter aceito o nosso convite e pela oportunidade de falar de uma prova tão espetacular. Pô, eu agradeço. Assim, eu gosto muito de falar de natação, né? Acho muito legal. Eu acho o 4 por 100 livre de Jogos Olímpicos mais emocionante que Copa do Mundo de futebol. Pô, Patrick, é o que eu gosto, velho. Desculpa. Eu acho o 4 por 100 livre, que nem o Daniel falou, de Pequim 2008, 4 por 100 livre de Sydney 2000, outros tantos, emocionante mesmo, né? Cara, então, acho premium mesmo. Até melhor que, às vezes, jogo de Copa do Mundo de natação. E gosto de falar muito de natação. Às vezes, eu não sei se eu me posiciono falando muito técnico e para gente que não entende. Por outro lado, vamos entender de natação, né? É legal saber os nomes. A gente sabe a escalação inteira do Flamengo, não vai saber a escalação inteira do 4 por 100 livre do Brasil? Pô, né? Então vamos decorar, né? Ainda mais Xuxa, Gustavo. Então, eu gosto muito de falar de natação. Então, para mim, pô, com certeza foi um prazer. E agradeço a todos vocês e ao Bola pelo convite. Com certeza. E ainda falta na lista aí, quem sabe a gente consegue nas próximas lives, o 4 por 100 de Atenas, né? Nós já tivemos o 4 por 100 de Pequim, tivemos hoje o 4 por 100 de Sydney com você, e está faltando
né? A Isso, chance de conseguir falar, né? Aproveita que você falou. Então, Patrick, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma satisfação imensa poder passar essa live conversando com você, trocando ideia, fazendo esse debate sobre natação, porque é uma coisa que eu gosto demais também. E felizmente a gente está conseguindo, seja através da tecnologia ou de outros fatores que estão nos afetando nesse momento, mas trouxe uma oportunidade de a gente poder conversar sobre natação, que é o que todo mundo gosta de fazer. Tá? Eu muito obrigado a quem nos acompanhou. Lembrando que essa live vai estar disponível, além do IGTV, ela também vai estar disponível no nosso canal no YouTube. E lembrando que nas próximas semanas teremos mais um convidado e nos próximos dias iremos divulgar a prova e o nosso convidado. Uma boa noite a todos. Curioso, hein? Agora, hein? Em breve, em breve. Uma boa noite para todos, uma boa noite, Patrick, tudo de bom e até a próxima.